Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa. Eu, professor Robson Santos, tenho a alegria de estar mais uma vez aqui para pensar com você e entender com você a lição bíblica da escola dominical. Desta vez, a segunda lição da escola bíblica falando sobre o propósito dos dons espirituais. Mas antes de falar desta tão importante temática, eu quero te convidar você a fazer a sua inscrição neste canal para ser abençoado com as próximas lições. Para isso, não se esqueça, ative o sino também para ser muito bem notificado. No final deste vídeo, gostando desta aula, deixa aí o seu comentário, o seu like. Isto é muito importante para nós. Que Deus te abençoe desde já. Também eu quero te convidar, você que ainda não visitou o site, o portal EBD Interativa, visita. Lá temos subsídios de escola dominical, dinâmicas, slides do professor Eberson, EBD em Foco, em nosso site. Também lá você vai encontrar outros recursos, artigos maravilhosos. Também eu já quero deixar aqui uma boa notícia para você. Estaremos lançando o curso Interpretação Bíblica, Hermenêutica Bíblica, como interpretar as Escrituras. Eu quero te ver nesse curso, hein? Vai ser muito bom o aprendizado, vai te facilitar o aprendizado da Palavra de Deus. Falando sobre a revista da Escola Dominical, Dons Espirituais e Dons Ministeriais, nós temos essa temática tão importante, que é o propósito dos dons espirituais, baseado em 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai, ter a sua base neles, procurai eles em qual ideia, em qual propósito maior? Sem dúvida, a edificação da igreja. Ou seja, dons espirituais, já está bem claro aqui no texto áureo, a ideia é a edificação da igreja. Talvez você pergunte, mas por que eu vou me preocupar com a igreja? Por que eu vou me dedicar à igreja? Qual é a importância disso? Nós estamos fazendo algo para Deus, sem dúvida, é o que nós vamos aprender nesta lição. Jesus é a cabeça deste corpo, desta igreja tão maravilhosa, o líder maior, o sumo pastor, e sem dúvida aquilo que fazemos para Deus, Deus ele nos abençoa muito mais, então vale a pena por várias razões, sem dúvida. Também é o prazer que temos de servir a Deus pelo grande amor dele demonstrado para conosco. Isso tudo já é motivo suficiente para que façamos a obra de Deus, para que pensamos a edificação da igreja com os dons espirituais, que são recursos, conforme a verdade prática, concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Como está a sua igreja nesta época tão turbulenta? Será que ela não precisa ser fortalecida, edificada? Porque muitas das vezes pensamos, a igreja somos nós, mas como que está essa igreja? Ela está bem? Ela está firme? Espiritualmente, a comunhão com Cristo? Talvez você diga, mas o meu irmão ele tem Deus, é suficiente. Mas e se Deus conta com você para poder ajudar este irmão, para poder edificar este irmão? Você talvez possa me dizer, professor, mas eu não tenho capacitação, condições de ajudar alguém. Tem sim. Vamos aprender nesta lição que o propósito de Deus com os dons é justamente isso, nos capacitar, dar recursos para que possamos ajudar o nosso irmão. Muitas das vezes pensamos que dons espirituais não valem a pena, não é interessante ter, porque gera muitas confusões, muitos problemas, como tinha a igreja de Corinto. Vamos entender o porquê não funcionou lá, por que deu errado, e por que Deus vai usar Paulo, vai inspirar Paulo para escrever a essa tão importante igreja. Até porque, conforme está aí na nossa revista, nós temos um mito da igreja perfeita. Muitos ficam dando de uma igreja para outra, buscando a igreja perfeita e pensando, se eu encontrar uma igreja com todos os dons espirituais, que ora bastante, que jejua bastante,
é uma igreja sem problemas. Isso é um mito. Porque as igrejas do primeiro século, ou a igreja do primeiro século, também tinham seus problemas. A ideia das cartas paulinas, a ideia das cartas gerais, foi justamente para tratar sobre este problema que havia na igreja do Senhor, também no primeiro século. Igreja, enquanto organização, instituição, sem dúvida ela tem os seus problemas. Em qualquer lugar que você vá, nós temos problema. Então eu te recomendo a fazer uma releitura da Bíblia juntamente conosco. E também te recomendo aqui, olha, o livro de Stanley Wharton falando sobre a doutrina do Espírito Santo no Antigo e Novo Testamento, que você vai entender a operação do Espírito Santo e o propósito dele na época antiga e na época atual. Então, uma igreja que tem dons espirituais não quer dizer que ela não seja problemática, que ela não tenha defeitos, que não seja carnal. Pelo contrário, podemos ter uma igreja cheia de dons espirituais, com a manifestação de Deus de fato, e ainda assim sermos uma igreja dividida, contendeira, com conflitos, com pecado reinando, infelizmente, no meio da igreja. Professor, o senhor está falando besteira. Para pensar comigo. A igreja de Corinto era uma igreja com todos os dons espirituais. Sem dúvida, Paulo não nega isso, que eles tinham o poder de Deus lá, que eles tinham a manifestação. No entanto, na igreja de Corinto, lá no primeiro século, eles se dividiram em grupo. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo. E o pior grupo era o grupo de Cristo. Um grupo que não obedecia a ninguém, um grupo que não respeitava ninguém. Logo, tinha esses problemas. Será que a igreja atual também não tem esse problema de contendas, grupos e mais grupos que se dividem, em contendas no meio da igreja do Senhor? Na época de Paulo, Paulo também enfrenta isso. Alguns se achavam superior, melhor que os outros, porque tinham dons espirituais. E muitas das vezes, você talvez já se deparou com isso. Um irmão que acha que não tem dons espirituais nenhum, se sente num complexo de inferioridade, enquanto um outro irmão diz, eu tenho 9 dons, eu sou melhor que você. Nós temos muito desses problemas. Interessante que vale a pena entender e aprender isso, que dons espirituais não nos torna melhor que ninguém. Você pode ter 9 dons espirituais. Não quer dizer que você é maior que alguém. Você vai ter que servir mais, porque você tem 9 dons para servir. Logo, nós temos um conceito que, às vezes, quem tem o cargo ministerial, a gente vai aprender sobre dons ministeriais nessa revista também. Quem tem um cargo de diácono, ele é maior que o cooperador, o presbítero é maior que o diácono, o evangelista é maior que o presbítero, o pastor é maior que o evangelista. Esse conceito de superioridade, como se isso de fato fosse bíblico. Nós temos pessoas que às vezes oram muito, jejuam muito, e nela tem de fato a manifestação de dons espirituais, e há uma certa jactância, orgulho de se achar melhor que os outros. Mas o que nós aprendemos com esta lição? Que dons espirituais não te torna melhor, te torna capacitado com recursos para servir ao Senhor, servir à igreja. Logo, a gente busca na igreja para que dons espirituais se manifestem, sem dúvida é uma coisa interessante de se fazer, mas para que a igreja de fato seja perfeita, uma igreja maravilhosa, deve-se buscar muito mais o fruto do Espírito do que necessariamente dons espirituais. Porque qual é o propósito dos dons? É tornar alguém mais crente? É tornar alguém melhor? Não. Não é simplesmente assim. A ideia dos dons espirituais é dar condições para termos raízes, para edificar a igreja, edificar nós próprios e edificar aos outros. Você, por exemplo, quando fala em línguas, Paulo mesmo fala disso em sua carta, você edifica você próprio. Quando há interpretação, daí edifica aos outros. Logo, a edificação é para a igreja, a edificação não tem o propósito de alcançar os ímpios. Com os dons espirituais, nós objetivamos a salvação dos ímpios. Dos nossos irmãos já em Cristo Jesus, a ideia dos dons espirituais é a edificação. Tem um ledo engano, por que não dizer um mito,
que quem aceitou Jesus já está salvo, não tem que se preocupar com nada, agora tem que se esquecer de si próprio e só pregar o evangelho aos outros. Por que muitos estão desviando pelo caminho? Por que muitos estão mortos durante o caminho? Porque pensa nos outros e esquece-se de se edificar ou edificar a vida da igreja. Paulo chega a dizer que ele prega e pregava, mas ele reduziu o seu corpo para que, pregando aos outros, ele mesmo não perdesse a sua salvação. Muitas das vezes estamos em uma evasão muito grande na igreja. Será por quê? Uma rotatividade muito grande. Muitos aceitam Jesus, desviam. Será que não seria falta da edificação, de dar raízes, de dar crescimento a esse irmão, a essa irmã, a esta igreja, com os dons espirituais? Nós percebemos e aprendemos dentro desta lição que o objetivo é a edificação. A edificação de quem? Da igreja, do corpo de Cristo. Olha que interessante que John MacArthur vai colocar. Quando somos capacitados por Deus com os dons espirituais, a ideia é a edificação do corpo de Cristo. Olha que interessante. Edificar uma teologia sobre a experiência é edificar sobre a areia. Mas edificar uma teologia sobre a palavra inspirada e revelada é edificar sobre a rocha. Ou seja, a igreja do Senhor, ela não pode se basear unicamente, exclusivamente em experiência. A igreja do Senhor se baseia na palavra, nos dons espirituais. Mas não são dons separados da palavra, é dons junto da palavra. Porque uma igreja que busca dons espirituais e não busca a palavra, normalmente é uma igreja vulnerável, muito sujeita à falha. Mas com os dons espirituais podemos com certeza ter forças, recursos para a edificação do corpo, e com a palavra vamos estar limpos e edificados sobre a rocha. Então percebemos que nesta lição o propósito dos dons espirituais é a edificação. Então eu convido a você a pensar dos anos que se passaram até aqui. Você é mais firme? Você está mais enraizado com Cristo? Qual é a contribuição dos dons espirituais para com a sua vida? Para com a sua família? Para com a sua igreja? Você, professor, de repente já ensinou esta mesma lição em um outro tempo, talvez em 2014, ou em outro ano, em outra época, mas o seu aluno vai dizer de novo esta lição, essa mesma temática. Pergunta que não quer calar. Como que você e eu vamos colaborar com o nosso aluno para buscar esses dons, para entender o propósito desses dons? Qual é a dinâmica, qual é o recurso que vamos usar justamente para fazer ele entender que é muito importante ter dons espirituais, não no sentido de enfeitar a nós, glorificar a nós, não, mas é buscar dons espirituais pensando na igreja como um todo, no corpo como um todo, na edificação, na igreja estar enraizada em Cristo. Levar os crentes, os nossos irmãos, reconhecer a importância dos dons, fará sem dúvida a igreja se despertar. Para pensar, será que a igreja de hoje ela não está dormindo espiritualmente? Será que a igreja de hoje, se ela estivesse vivendo intensamente a busca dos dons espirituais, o exercer os dons espirituais, teriam irmãos tão abalados na fé como temos hoje? Vários irmãos se desviando e outras coisas mais acontecendo em nosso meio? Será que não é falta de entender o propósito desses dons de uma forma mais intensa, mais significativa? Então eu te convido a pensar e a entender a realidade da igreja e como os dons espirituais poderiam fazer a diferença, reconhecendo o propósito de Deus para com esses dons e para com nós. Ou seja, o mais importante não são os dons espirituais, mas o que eles fazem em nós e através de nós para a glória do nome do nosso Deus. Eu penso, nós temos várias questões dentro desta lição, que é o propósito. Nós sabemos que alguns buscam dons com propósitos pessoais, individuais, e às vezes encontramos pessoas que de fato recebem pela misericórdia, pela bondade de Deus,
Muitas das vezes a pessoa se confunde, né? Dizendo, olha, se eu receber os dons espirituais é porque eu estou salvo. E às vezes pode não estar. Então é interessante esta lição para repensar e entender o propósito dos dons espirituais antes de entender cada dom que estaremos estudando. Tanto dons espirituais propriamente dito, quanto os dons também ministeriais. Amém? Pense, reflita, deixe seu comentário para que na próxima lição possamos se aprofundar ainda mais. Faça uma releitura dos capítulos, como já foi citado em outro momento, 1 Coríntios 12, Efésios 4, Romanos 12, e para pensar qual é a utilização desses dons hoje na igreja, com qual propósito, como que eles tenham sido usados e como que eles poderiam ser usados. Amém? Que Deus te abençoe. Deixe seu like, o seu comentário aí e até a próxima lição, em nome de Jesus. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos.